Carne cozida. Vou ver como é que ficou, não acredito que já cozinhou. A carne ficou pronta, carne bovina. O arroz já tá quente, esquentei. Feijão aqui já tá pronto. Coloquei coentro, ó, já engrossou o caldo. Desligando o fogo, tá pronto. Um couro de porco lá que o Sebastião gosta, ele sempre coloca. Hoje aqui o rapaz tá fazendo um serviço aqui, ó. Olha lá o saco de cimento já aberto. Porque como eu mencionei em outros vídeos, precisa arrumar a calha daqui de casa, né? Quando chove, a gente percebeu que tá dando vazamento na calha, né? Na parede, né? Dali da área da frente de casa e lá no primeiro quarto da sala, primeiro quarto. Aí ele veio arrumar, ele saiu agora, foi almoçar. Sebastião ajudou, como é que ele tá? Limpinho, ó. Tamo junto. Aí o rapaz foi almoçar, aí ele volta depois, né? Foi que fizeram de almoço, solta tudo aqui, os baldos. Aí aproveitando também, aí ele já tá rebocando aqui, ó. Desculpa aí a falha. Porque tava no tijolo, vocês lembram? Quem já viu aí, ó, e ainda tá aparecendo. Aqui é o cano. Pensei que era tijolo, né? Não é a cor do cano, que é a mesma cor, né? De tijolo. Mas rebocou e quando ele voltar do almoço, fazer a hora de almoço, ele dá acabamento. Aí fica tudo aí, ó. Bagunça aqui. Mas é assim mesmo, né? Reforma.